Marcília, vamos falar de Eduardo Bolsonaro. Ele está nos Estados Unidos, está sendo alvo aí de um processo, e já houve a marcação pelo STF do julgamento da denúncia contra ele por coação no curso do processo, né, no dia, entre o dia 14 a partir do dia 14 de novembro. Na sua visão, André, na sua experiência, há elementos jurídicos sólidos nessa acusação? As chances são grandes da acusação ser aceita, ou você acha que está havendo aí uma forçação de limite da lei? Olha, Monique, eu diria que não há nem elementos jurídicos, quanto mais sólidos, né? A gente já passou dessa fase de esperar que haja elementos jurídicos em algo que vem do STF. São só elementos políticos, unicamente, infelizmente, elementos políticos. Eles não se dão nem mais ao trabalho de vestir, né, o boneco com a Constituição ou com os termos da Constituição ou com a nossa legislação vigente. É só política despreocupada até de como aquilo vai ser encarado. Veja, não existe coação no curso do processo nesses casos. Coação no curso do processo é outra coisa. Eles estão chamando a Maria de João, é isso. Não existe coação, porque, veja, coação no curso do processo é o seguinte: então, alguém está sendo processado, alguém está no meio do julgamento, e eu pego a testemunha do caso e começo a ameaçá-la. Isso é coação no curso do processo. Ou eu pego o juiz da causa e deixo um aviso ameaçador na porta da casa dele. Isso é coação no curso do processo. Isso está muito longe, mas muito, muito longe do que nós estamos tratando nesse caso. O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora é denúncia. Ele foi denunciar irregularidades que ele acreditou estarem existindo dentro do Brasil. Violações a direitos humanos. Ele tem o direito, e não apenas o direito, mas também o dever de fazer isso. E não só ele faz isso. O PT fez isso durante muito tempo, quando o Lula estava sendo julgado. Aliás, o PT fez isso também durante todo o governo Bolsonaro. Nós, advogados, fazemos a toda hora isso. Acionamos organismos internacionais a respeito de violações a direitos humanos de nossos clientes, inclusive no curso do processo pelo qual o cliente passa. Quer dizer, se você tem que esperar o processo acabar para denunciar que há uma violação, não, vou deixar meu cliente aqui ser violado por completo, só depois é que eu vou denunciar. Não existe, isso é uma loucura. E mais, dizem, ah, não, mas é que é o pai dele. E daí? Então ele não pode, ele pode denunciar a violação a um vizinho, mas não pode denunciar a violação ao pai dele. Isso é totalmente fora do ambiente jurídico, é apenas algo político que imagino tenha a intenção de inviabilizá-lo politicamente no ano que vem, porque eu não descarto a possibilidade de que não apenas seja, de alguma maneira, o Moraes, com toda a voracidade que ele tem tido em relação a todo o clã Bolsonaro e ao bolsonarismo e aos bolsonaristas de uma forma geral, eu não descarto a possibilidade que haja, em algum momento, alguma tentativa de decretar prisão, o que não vai ser efetivo, porque os Estados Unidos jamais extraditarão o Eduardo. No entanto, isso significa, Eduardo, não volte mais para o Brasil. E ao não voltar mais para o Brasil, eles inviabilizam politicamente o Eduardo Bolsonaro aqui, isso se não avançarem também a respeito dos direitos políticos dele. Agora é o seguinte, sendo aceita esta denúncia, que precedente que isso cria para outros parlamentares, até mesmo comunicadores? Sim, cria um precedente. Veja, o STF, para perseguir adversários, está criando precedentes absolutamente inimagináveis. Como eu disse, todos nós, de alguma maneira, já denunciamos. Eu próprio, quando, alguns meses atrás, quando veio o Pedro Vaca da OEA aqui ao Brasil, eu me reuni com ele para falar de diversos casos de censura, pelos quais eu próprio, inclusive, passei como advogado, como comunicador também, enfim, relatei a ele diversos casos, inclusive entreguei o meu livro, Censura por Toda Parte, a ele, e etc. Então, quer dizer, eu sou alguém que quis coagir o STF. Muitos desses processos dos quais eu falei com o Pedro Vaca da OEA eram processos que estão em curso. Né? Inclusive, eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, no famoso caso da revista Cruzoé, e o caso ainda não acabou. A revista ainda está nos inquéritos.
O Mário Sabino, que é o seu publisher, que foi o fundador da revista, ainda está dentro dos inquéritos. Então o caso não acabou. Então eu estava coagindo ao denunciar isso ao Pedro Vaca, eu estava denunciando, traindo a pátria, ou eu estaria, por acaso, coagindo o STF no curso desse processo que não acabou? Nenhum processo mais acaba dentro do Brasil, fica difícil a gente achar, então, que tudo isso pode ser coação no curso do processo. Todos nós, advogados, jornalistas, comunicadores, políticos, que de alguma forma criticamos ou nos insurgimos contra o estado de coisas que está acontecendo no Brasil, poderemos ser enquadrados nessa jurisprudência que o STF, para inviabilizar o Eduardo Bolsonaro, vai criando.